E o assunto de hoje é: você não é todo mundo. A mãe de vocês falava assim? A minha falava. Essa aqui, ó, Dona Teresa. Quando eu queria uma coisa que ela achava que não estava bom, ela não tinha problema nenhum em dizer para mim: você não é todo mundo. Porque ela queria que eu andasse no caminho da ética e dos valores morais. Então, eu sou Esperança Macarena, falo no ao vivo no Instagram, de segunda a sexta, 9 horas, e vamos deixar a galera entrar para a gente debater sobre esse assunto, das nossas virtudes e da nossa moral. Bom dia, Deborita, bom dia, Juju, como vocês estão? Como estamos de energia hoje? E o assunto hoje é aquela frase que a mãe da gente fala ou falava, que é: você não é todo mundo. Vocês já ouviram isso da mãe de vocês, da avó, de alguém? Normalmente naquela situação que a gente estava querendo ter um comportamento que os amiguinhos tinham e que nosso parente, nossa mãe, nossa avó, nosso pai diz pra gente que aquilo não vai acontecer. E normalmente quando a gente é novinha, a gente fica nervosíssima porque quando a gente é mais nova, tudo que a gente queria na vida era ser igual a todo mundo. Bom dia, Alê, tudo jóia? E por que eu estou falando sobre esse assunto? Ontem eu mandei para a galera que é da lista de transmissão o vídeo lá da Monja Coen. Não sei se vocês conseguiram assistir, é um vídeo bem comprido, mas eu sei que Juju Cunha assistiu porque falou comigo que gostou. Teve muita gente que assistiu que me contou. E a Monja, ela tem tanto para ensinar pra gente, né? Ela é uma profunda estudiosa e eu acho tão bonito assim da Monja Coen a humildade que ela tem para falar das coisas, né? E ela, o vídeo que eu mandei para vocês ontem da lista de transmissão, e quem não é da minha lista de transmissão é só me mandar por direct que eu incluo. Bom dia, Ale Fischer, bom dia, Regalos de Maria. Ela fala muito sobre as virtudes, né? Sobre a gente controlar a nossa raiva, sobre o autoconhecimento, né? Ela tem esse mix de ser uma pessoa muito culta, muito sábia e ao mesmo tempo engraçada, né, Juju? Porque ela não é aquela coisa séria. Por exemplo, quando você vai ouvir muitos filósofos, eles têm uma coisa assim séria de falar, uma coisa meio dura, né? Ela não, ela sempre é muito brincalhona, ela é engraçada. E aí eu acho que, para mim, Esperança, quando a pessoa está se comunicando de assuntos seríssimos, mas de um jeito mais leve, para mim é mais fácil. Eu acho que eu meio que dou uma relaxada e acho que meu cérebro consegue absorver melhor os conceitos, né? Mas então, o tema que nos traz hoje aqui é essa frase que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, que é: você não é todo mundo. E quando a gente é mais novinha, tudo que a gente queria ser é igual a todo mundo, né? Então, eu observo muito isso com as minhas 15 anos, que eu já falei isso aqui antes, elas gostam de se vestir do mesmo jeito. Elas, se tá na moda o sapato tal, elas vão estar todas com sapato tal. Se tá na moda o corte de cabelo, todo mundo vai estar igual. É uma coisa do pertencimento. Quando a gente é mais novo, a gente quer muito ser daquela tribo com a qual a gente se identifica, para ser de uma panelinha, para ser de um grupo e se identificar ali com aquelas pessoas, né? Mas os valores morais e éticos de cada família, o código onde a gente foi criado, é
de cada família, de cada grupo. E quando mãe e pai fala pra gente assim, você não é todo mundo, o que eles estão querendo de fato dizer é que se certas coisas são permitidas na família do seu amiguinho, aqui em casa não são. E isso pra gente, quando a gente é muito novinho, é muito duro, é muito difícil, é muito complicado. Bom dia, Thaís, que delícia ter você aqui com a gente. E Thaís Felizola, que tá sempre com a gente. Vivi, beijo grande. Então, gente, o que que a gente tem que pensar nessa frase, você não é todo mundo, né? Que a gente foi criado, cada um de nós, cada uma de nós, dentro de uma conduta, dentro de um padrão, dentro de um modelo. E a gente, durante muito tempo, repete aquele comportamento porque é o que a gente foi criado. Tem um lado legal e tem um lado que não é tão legal. E eu queria refletir sobre isso no seguinte sentido. Muitas vezes, quando a gente escutou de pai, você não é todo mundo, e ali tinha um ensinamento importante, ético, moral, é ótimo da gente ter e é ótimo da gente seguir. Eu me lembro muito bem, Juan Pablo pequeno, eu indo para a região de Cabo Frio, quem não é do Rio, quando tem feriado, vai todo mundo para essa região de praias, o trânsito fica insuportável. E aqueles carros começam a passar assim no acostamento, né, para ir mais rápido e para furar o trânsito. E eu me lembro do meu filho pequeno falando assim pra mim, pô mãe, por que a gente tá parado aqui? Anda ali, que como todo mundo já tá andando, já tá passando. E eu falar pra ele assim, não, Juan Pablo, isso tá errado. Essa pista de acostamento é só quando os carros enguiçam. Mamãe não vai andar por ali porque tá errado. Mamãe vai ficar aqui. Poxa mãe, mas aqui a gente vai demorar mais. Beleza, Juan Pablo, a gente vai demorar mais, mas eu vou fazer o que é certo. E, recentemente, a namorada do Juan veio reclamar comigo. Cara, tia, o Juan é muito chato. Ele para no sinal, no recreio. Às vezes não tem ninguém. Eu digo, vai, Juan Pablo, avança. E ele não avança o sinal. E eu morri de rir, porque foi um caso típico de você não é todo mundo, que eu ensinei para ele e que ele absorveu, e hoje a namorada acha ele chato porque ele é todo by the book na hora que tá dirigindo. Então, algumas vezes a gente, como mãe, a gente acerta. Muitas vezes a gente erra. Então, ele não fura o sinal. A Lê sabe que convive com o Juan Pablo. Ele não fura, ele é todo certinho no trânsito. É mais fácil eu furar o sinal do que ele. Porque agora eu não preciso mais dar exemplo. Mas essa coisa da virtude, da ética, da moral, quando a gente tem a sorte de cair numa família que nos coloca isso desde o início, é maravilhoso. Mas muitas vezes não vai haver esse freio e essa preocupação com as crianças. Então, vai ser aquele amiguinho que pega a borracha do outro e a mãe, quando chega em casa, não fiscaliza, não acha que tá tudo bem, e a criança vai não crescendo de não ter tido uma instrução, não ter tido uma orientação espiritual, moral, do que é certo e do que é errado. Nem todo mundo teve acesso aos valores. Então, a gente tem que preocupar muito com isso. O Rossandro tem uma palestra maravilhosa, onde ele fala sobre uma pesquisa que foi feita dos estudantes de Harvard, quando eles já estão com uma determinada idade. Quem foram aqueles que não se envolveram com problemas de excessos, excesso de álcool, excesso de bebida, excesso de sexo, seja lá o que for. E eles estavam com uma dificuldade enorme, porque não era mulher, não era homem, não é porque era europeu, não era porque era sul-americano. Eles não conseguiam entender uma variável comum de todos aqueles estudantes de Harvard que chegaram numa determinada idade sem estar envolvido em nenhum tipo de excesso. Depois eu vou procurar essa palestra e vou mandar para vocês. E aí, depois de muito pesquisar, a variável comum foi que quem não se envolveu nesse tipo de situação, aos 6, 7 anos de idade, frequentava uma igreja com os pais. Qualquer que seja a igreja. Mas, resumindo, foram aquelas crianças que aos 6, 7 anos de idade tiveram uma formação religiosa juntamente com os pais, porque não basta você colocar o seu filho
Na igreja católica é para fazer primeira comunhão, na espírita a gente fala que é alfabetização, seja lá qual for a sua igreja, não basta você só ir lá deixar o seu filho e pegar de volta. Tinha que ser os pais acompanhando. Então, tipo assim, se você vai colocar as crianças na evangelização, enquanto isso você tá no centro fazendo alguma atividade também. E foram essas as crianças da época que mais tarde foram adultos que não se envolveram com nenhum tipo de problema de excesso, de droga, de remédio, de bebida, de sexo, seja lá o que for. Então, olha como é importante essa formação deles, crianças, e quem tem filho pequeno ou sobrinho pequeno e tal, tem que estar muito atento a isso, porque muitas vezes isso vai ser o determinante de um adulto sem envolvimento com as coisas erradas. Interessante, né? A Débora tá falando, ética a gente aprende em casa mesmo. As crianças vão repetir o que presenciam em casa sempre. Exatamente. Agora, não é uma fatalidade para sempre. Você pode não ter tido uma formação em casa muito privilegiada desse ponto de vista, mas a gente pode fazer como a monja fala no vídeo de ontem, que é andar com as pessoas virtuosas. Porque com quem a gente anda e com quem a gente se relaciona vai ser muito determinante para a gente se espelhar, mudar paradigmas caso você não tenha tido, e muitas vezes aquela formação que você teve na sua família foi linda por um lado e por outro lado não foi. Então, quando você fica adulto e você busca novos grupos e você busca andar com pessoas que você olha e fala assim, nossa, tem tanto para aprender com essa pessoa, olha como ela faz isso bonito, ela está envolvida com trabalho voluntário, ela tem um... E aí a gente pode, a qualquer momento da vida, a qualquer idade, não tem tarde demais nem cedo demais, a qualquer momento a gente pode escolher com que grupo a gente quer conviver, com quem a gente quer andar, que valores a gente quer espelhar. Então, se você é um empresário e você vai andar com aqueles empresários que acham que tudo é lucro, não importa. Então, se o funcionário tem um direito trabalhista, não, vou fazer só o mínimo, uma parte na carteira, outra parte sem a carteira. Se você anda com esse tipo de comportamento, de pessoas com esse tipo de comportamento, você vai acabar fazendo esse tipo de concessão também. Então, é o eterno orai e vigiai, e lembrar da frase da nossa mãe, do nosso pai, da nossa avó, do nosso tio, seja lá quem cuidou de você, que dizia, você não é todo mundo. E que muitas vezes o caminho da retidão, ele é difícil. Dá muita vontade da gente pegar uns atalhos, porque os atalhos são mais fáceis, e a gente vai fazer rapidinho aqui, e a gente não vai ficar preocupada com isso, com aquilo, só. Voltamos aqui, entrou Marcinha, entrou Carlinha, tudo jóia? Só que quando a gente escolhe os atalhos, quando a gente escolhe aquele caminho, mas eu vou andar pelo lado do acostamento, mas isso aqui, a pessoa me deu um dinheiro a mais, eu não vou devolver não, todo mundo faz isso. Eu vou comprar um produto lá que eu não sei a procedência, esse celular aqui tá muito barato, na loja tá muito caro, mas todo mundo faz isso. Quando a gente entra nessa vibe de não seguir o conselho que mãe, pai, avó davam pra gente, que é, você não é todo mundo, a gente acaba se comprometendo. Então, as tentações do mundo vão estar aí o tempo todo pra gente. A gente tem que pensar, tipo, esse caminho me interessa? Tá, eu vou me dar bem aqui agora, mas e depois? Esse caminho vai ser legal? A gente tem que pensar nisso. A Deborita tá falando, claro, que a gente sempre pode escolher a energia que quer ter por perto, exatamente. Muita gratidão por ter escolhido as mágicas. Imagina, nós somos um grupo, aliás, vocês viram o nosso ensaio, gente? Estávamos todas divas.
E, por exemplo, Márcia é uma amiga querida, que é lá do Lar de Tereza, que volta e meia me liga, puxa a minha orelha e fala: "Ei, você não tá frequentando o Lar de Tereza, você precisa ir para lá, porque você sabe que lá é a sua casa." Eu vou lá e volto pro curso. Então, a gente tem que estar rodeada de pessoas e de inspirações e de virtudes que façam com que a gente não se perca pelos caminhos da vida. Porque não tem idade, gente. O orar e vigiar é eterno, né? Quando a gente é mais novinho, a gente tem a sorte, o privilégio de ter pais, mães, pessoas que encaminharam a gente para a vida. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente tem que escolher, muito bem escolhido, quem são os nossos amigos, quem é a nossa gangue, aquelas pessoas que nos influenciam. Chico Xavier falava: não dá para você ficar andando numa frequência de pessoas que são espíritos que não estão numa vibração boa e que são negativos, porque ninguém é tão forte assim que não vá se contaminar. Eu sempre falei isso com o Juan Pablo. Tá, Juan Pablo, você vai andar no meio de maconheiro, você pode até não fumar, mas o que vai acontecer? Se tomar uma dura da polícia, você vai rodar, porque você tá no meio deles. Então, a gente tem que escolher muito bem quem são os agentes positivos, como disse a Lê, com quem a gente anda, o que a gente escuta, o que a gente vê, que livros que a gente lê, que séries da Netflix a gente está escolhendo, para que a gente tenha essas referências do bem, para que a gente ande na virtude, porque o pecado é muito atraente. E se a gente não tiver cuidado no orar e vigiar quem são nossas companhias, a gente pode facilmente perder o nosso caminho. E no meu caso, por exemplo, hoje não tem mais mamãe para dizer para mim assim: você não é todo mundo. Então, sou eu mesma que tenho que dizer para mim: ok, Esperança, esse caminho aí tá parecendo muito fácil, mas isso não é para você não. É atraente, dá vontade, seria rápido, teria um retorno muito bom, só que não é um caminho para mim, porque lá na frente vai me custar muito, né? E meu psicólogo falava sempre uma coisa para mim, o Narciso: não custa nada, só custa a vida. É uma frase aí para vocês refletirem. Essas opções, esses atalhos, esses caminhos que parecem muito fáceis, não custa nada, só custa a vida. Beleza? Vamos ter escolhas conscientes. Ah, tá bom. Beleza, Marcita. Beijo. Vamos pensar nisso tudo. Tânia, já estamos de saída. E quem não tem mais mamãe e papai, lembre-se, você não é todo mundo. Fica com essa frase aí, eu falando pra vocês. Quando vocês estiverem querendo fazer uma coisa errada, a Espe falou que eu não sou todo mundo. Tá? Para que a gente não se perca no meio de tantas opções tentadoras e a gente continue perseverando no bem, fazendo o que tem que ser feito, buscando a nossa virtude e andando com pessoas que nos inspirem para o nosso progresso, para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento. Beleza? Lembrando que essa semana estamos aqui ainda no Esperança Macarena. A partir de segunda-feira será a transmissão no ao vivo lá no Instagram do Pílulas. Tânia, depois você segue lá o Pílulas de Espiritualidade, que é a nossa nova casa a partir de segunda-feira. A sua mãe vai gostar dessa live de hoje. Mostra pra ela. Então, beleza, meninos e meninas. Adorei estar com vocês aqui. Mamãe e papai sempre existem dentro de nós. Exatamente, Thaís. Sempre perto da gente. Beijo enorme, Thaís, Deborita, Tânia, Márcia, adorei que você entrou. Ale Fischer, Carlinha, Vivi, do Atanásio, Alzinete, Thaís, eu já falei, somos duas Thaíses hoje, Dani, Jucunha, Kiko e a galera que assiste do Reprise. Beijo enorme, fiquem com Deus, nos vemos amanhã aqui. Quem ainda não curtiu o Pílulas de Espiritualidade, segue lá no Instagram, beleza? Beijo, gente, fiquem com Deus, até amanhã, tchau!